Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Cláudia Grangeiro, Psicologia e Informação. Hoje a nossa live é destinada especialmente para mães que convivem com o diagnóstico de TDAH. É isso mesmo. Ou até mesmo você que está aqui nos assistindo e conhece alguém que tem esse diagnóstico próximo de você, você também pode estar compartilhando este vídeo que com certeza vai ajudar muitas pessoas que desconhecem ou então confundem o TDAH com vários mitos e rótulos que esse diagnóstico carrega. Sejam bem-vindos. Bom, lembrando que aqui no canal a gente já tem alguns vídeos gravados especialmente para diagnósticos infantis. Nós temos um vídeo gravado sobre TDAH com a psicóloga Geise Machado. Nós temos também um vídeo gravado sobre agressividade infantil com a psicóloga Isabela. Nós temos um vídeo gravado sobre TOD, transtorno opositor desafiador, com a psicóloga Aline Cordeiro. E nós também temos gravado uma live sobre TOD com as psicólogas infantis Maiara Queiroz e Aline Cordeiro. Então, para você que quer ficar por dentro de todo esse contexto que envolve muitos mitos sobre o mundo infantil, não deixem de assistir, que com certeza você vai agregar muitos conhecimentos. E hoje a nossa psicóloga infantil convidada é a Aline Rodrigues. Seja bem-vinda, Aline. Meu nome é Aline. Vou me apresentar rapidinho, porque eu sei que já iniciou muito aí. Bom, sou formada em psicologia em 2011. Eu atuo apenas com criança e adolescente. Eu inicio o atendimento clínico a partir de 2 anos de idade e vou até os 17 anos. No consultório, uma das demandas que vem surgindo é a questão do transtorno do déficit de atenção. Quando me perguntaram sobre o diagnóstico, a idade, eu coloquei aqui como resposta o processo de alfabetização, porque nesse momento é que a escola também começa a perceber que essa criança tem algo. Então, a criança ela vem até a minha demanda, a maioria das vezes vem da escola. Então, nesse processo é que nós começamos a identificar um suposto tratamento para essa criança se for diagnosticar. Então, como que funciona? A escola encaminha para o psicólogo. O psicólogo ele não faz o diagnóstico sozinho, como eu coloquei, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, o psicólogo ele vai avaliar essa criança, junto também o neuropediatra, ele sim que vai fechar esse diagnóstico com as informações que foram passadas, tanto da escola como da visão da psicologia, né? E logo após, geralmente, o neuro ele solicita uma avaliação que nós chamamos de avaliação neuropsicológica. Essa avaliação ela é feita pelo neuropsicólogo, né? E no caso eu faço essa avaliação constantemente, no qual nós colocamos alguns testes de atenção, de memória, para identificar como que está cada função dessa criança e realmente levantar dados para auxiliar o neuropediatra nesse diagnóstico. Então, o diagnóstico é multidisciplinar porque ele faz esse recolhimento das informações para assim passar esse diagnóstico. O que eu sempre aconselho às famílias é preocupar menos com o diagnóstico e ver a criança enquanto criança, tá? E não diferenciar a criança de nenhuma outra. Ah, meu filho tem TDAH, por isso ele é assim, assim, assim. Não. Eu falo que o transtorno, hoje, nós temos muito acesso, né, a vários meios que nos auxiliam no conhecimento, e o transtorno é algo muito simples, porque se nós conseguimos trabalhar com essa criança de forma correta, essa criança ela vai para a fase adulta com a vida normal, muito tranquila, tá? Eu vejo que quando as mães chegam muito inseguras, preocupadas, com medo, né? Porque, vai ter que tomar remédio, isso. Nem todos os casos há necessidade da medicação. Aqui em Belo Horizonte, né? Eu tô falando de Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, a equipe médica, ela busca muito o auxílio da psicologia. Então, a medicação, ela vem em última instância. Nós, no consultório, nós iniciamos várias estratégias para auxiliar essa criança, auxiliar esse adolescente
Claro que também vem adolescente, né, em busca de um diagnóstico. Então, assim, eles buscam na psicologia para fazer com que auxilie essa criança a ter uma estabilidade e estratégias para lidar com a questão do déficit de atenção. Porque o déficit de atenção é não só o déficit de atenção, mas também a questão da hiperatividade, ela só, assim, a criança ela só consegue perceber que isso é algo que está alterado na visão do adulto. Porque quando eu recebo a criança com o TDAH, ela nem passa pela cabecinha dela que ela tem alguma coisa. Então, eu acho que é importante a família ficar calma e entender como auxiliar o seu filho e não rotular o seu filho decorrente a um transtorno. E o transtorno, logo após feito esse diagnóstico, né, pelo neuropediatra, junto com o psicólogo ele faz essa avaliação neuropsicológica, ele emite um relatório, aonde também ele vai apresentar se tem um outro transtorno junto, né? E assim inicia-se a psicoterapia. A psicoterapia infantil vai ajudar essa criança a lidar com as emoções, a lidar com o aspecto comportamental, social, trabalhar a impulsividade dessa criança, o saber esperar, o respirar fundo antes de agir, né? Então eu atuo na abordagem X, mas como a nossa amiga Cláudia falou, independente da abordagem, nós temos que entender que a psicoterapia vem para auxiliar a criança a lidar com as emoções e com os comportamentos não desejáveis, né? Porque o transtorno, ele vai ser um transtorno quando afeta o social. Se você sai com a sua criança e a sua criança ela está afetando o social, ela não deixa os amigos brincar, ela não deixa você falar, ela não deixa você se relacionar, e ela mesmo não dá conta, né, de conseguir segurar toda aquela euforia de um momento, ali sim há algo para se preocupar. Na escola vem a demanda porque a professora, a equipe pedagógica começa a perceber essa dificuldade de concentração. Outra coisa, o TDAH, ele é visto muito com a questão da impulsividade, mas eu tenho várias crianças que têm o transtorno e que não é impulsiva, fica ali quietinha, paradinha, mas está viajando, está bem, né, no mundo bem distante, enquanto a professora está explicando. Se distrai facilmente, às vezes com lápis, com um dedinho, com a mão. Não necessariamente é aquela criança impulsiva que pula, que corre. O TDAH, ele tem eu falo que tem várias fases para mostrar de forma mais tranquila e não tão técnica, né? Que cada criança vai se comportar de uma forma. E o tratamento, gente, inicia dentro de casa. Nós, enquanto profissionais, estamos aqui apenas para orientar. Mas o tratamento mais importante é aquele tratamento acolhedor, respeitador, paciente que a família tem. Porque a criança, ela convive muito tempo com a família. E as mães começam a se preocupar porque as outras pessoas ao redor começam a perceber essa impulsividade, essa falta de atenção, e as mães começam a ficar preocupadas. Mas o importante é você ver seu filho, enquanto criança, não porque ele tem um TDAH. Por que eu estou insistindo nisso? Teve uma mãe que falou assim: Aline, toda vez que eu saio com fulano, seja até para ir para um hotel, para uma pousada onde que tem monitores, tutores, eu sempre falo, olha, o meu filho tem um TDAH, tá? Qualquer coisa, como se isso fosse algo que impedisse o filho dela de se relacionar e de ter um convívio social. E aí ela fala, não, Aline, é porque eu conheço, ele vai me dar trabalho, ele vai começar isso, ele vai começar aquilo. E assim, o meu papel é tranquilizar essa família. Não se preocupe, a criança, ela ainda não aprendeu a lidar com o comportamento que está incomodando o outro, porque para ela aquele comportamento é normal. Então, na psicoterapia, nós vamos mostrar e trabalhar que aquele comportamento que está prejudicando o outro, ela tende a entender que aquilo não é legal. Como? Trabalha na empatia, a escuta ativa. Eu vejo que as mães falam, nossa, mas eu tenho que falar 10 vezes com fulano. Vai escovar os dentes, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. E eu percebo que
esse movimento é porque a criança ainda não aprendeu a ter uma escutativa, ainda não aprendeu o conceito de empatia, ainda não aprendeu a lidar com as suas emoções, principalmente com as frustrações, né? A questão de dizer ou não, quando a mãe fala agora não, aí vem o comportamento indesejado, da birra. Então, o TDAH, ele tem esses comportamentos negativos, mas que sendo trabalhados, a criança aprende a lidar com isso de forma saudável e consegue ter uma vida saudável, uma vida tranquila, uma vida onde presta um vestibular. Claro que tem algumas ressaltas, né? Ela vai precisar de mais tempo na escola. Hoje a gente já tem toda uma lei voltada para isso, né? Que a criança tem que sentar na frente, a criança precisa de mais tempo para executar uma prova, a criança ela precisa ter um direcionamento da fala do professor mais direta, né? Então, assim, mas isso não impede que a sua criança não seja criança. Então, a família tem que entender que a paciência... Ah, Aline, mas toda vez eu tenho que falar. Que bom, ensina, porque agora ele está no momento de aprender com vocês. Nós damos as orientações, mas a criança é o exemplo da família. Então, uma família que é onde ela é respeitada e onde ela se percebe que está sendo acolhida, gente, a criança ela avança muito nesse diagnóstico. E sim, às vezes é necessário entrar com a medicação. A medicação mais comum é a Ritalina, né? Junto com o TDAH, vem algum outros transtorno, igual a Cláudia falou um pouco do TOD, né? Então, assim, ele apresenta também com TOD, aí entra uma outra medicação. Lembrando que medicação, gente, é somente equipe médica. Eu chego no consultório, as mães falando, ah, mas você poderia me dar uma receita? Não, nós não emitimos receita. Nós apenas auxiliamos a família, né? Outra coisa, a mãe já chega, a escola falou que ele tem o TDAH. Ele está apresentando algum comportamento. Nós vamos avaliar. Então, não tem diagnóstico fechado. O diagnóstico fechado é pelo neuropediatra. Mas, depois que ele colheu todas essas informações. Uma outra pergunta aqui, que eu queria falar muito, é sobre como que funciona a terapia com criança com o TDAH. Que eu acho que tem uma diferença. A terapia infantil, ela é diferente do adulto. O adulto, ele consegue sentar e verbalizar o que está sentindo. A criança, não. A criança, nós temos que trabalhar o lúdico. Então, nós temos várias ferramentas para isso. A contação de história, a criança aprende muito. Então, eu uso muito o recurso da literatura. Tem livros hoje muito, assim, vários livros voltados para isso, bons nos assuntos, né? E a criança começa a se identificar. Hoje eu até trouxe um livro que eu acho que é muito bacana para esse diagnóstico, que eu faço muito com os adolescentes, que é esse aqui, Melhorando a Atenção e Controlando a Agitação. É um livro como se fosse revistinha em quadrinho. E ele vai falando, olha, meu nome é fulano, eu sou agitado, eu perco as coisas, eu não tenho organização. E quando eu começo a contar a história, a criança fala, nossa, é eu. Não, já perdi borracha, já perdi lápis, minha mãe ficou brava e começa a se identificar. E aqui a gente vai ensinando a criança como criar estratégias, ter organização, ter rotina. A família ela precisa ajudar a criança nessa rotina, né? Lembretes, ter quadro de lembretes, post-it, anotações, recados, porque assim a criança vai começar a entender o que ela precisa naquele momento, né? Então, assim, nesse processo terapêutico, a gente auxilia a família também nessas ferramentas que vão ser úteis em casa, tá? E quando a criança ela chega na terapia, gente, dificilmente a criança chega já sabendo que ela tem o TDAH, como eu falei, né? A criança chega sendo criança, então vamos trabalhar as emoções, vamos trabalhar com ela a forma como ela enxerga, né, o outro, se percebe também. Então é tudo através do lúdico. É fantoches, é jogos de atenção, jogos de memória. Através do jogo de memória, através do jogo de atenção, eu vou percebendo também como que essa criança ela tá naquela questão ali do aprendizado.
Porque tem crianças que vêm com diagnóstico da escola, do vizinho ou do primo, que tem o TDAH, mas eu percebo que essa criança ela apenas está no nível de ansiedade elevado. E a criança ansiosa, ela emite comportamentos muito parecidos com o TDAH também. E não só a ansiedade, mas outras questões também emite esse tipo de comportamento. Então, nós temos que ter um olhar muito clínico e muito sério em relação a isso, para que nós não ficamos presos a rótulo. Rotular a criança de algo que talvez ela nem realmente está entendendo e ela nem percebe. E a mãe também começa a ficar insegura porque fica com aquele medo, não, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. E não, eu percebo que N crianças que chegam apenas está com um grau de ansiedade elevado. E aí a gente vai trabalhando técnicas para controlar essa questão da ansiedade. Mas, vamos voltando um pouco ao tratamento, a terapia com a criança com TDAH, nós ensinamos também o quê? Tem, como eu falei, tem o TDAH, que é a questão da impulsividade, mas tem o TDAH também, que é a questão da falta de atenção, que a criança ela fica quietinha ali, mas ela tá bem viajando. Então, cada criança a gente vai trabalhar de forma única. Não tem um tratamento tabelado, né? Eu falo que não é receita de bolo. O seu filho tem TDAH, nós vamos fazer isso, isso e isso. Não. Nós respeitamos a personalidade do seu filho, o jeito de ser, a forma da família conduzir com a criança. E ali nós vamos ensinando as técnicas de cada criança é única, então nós vamos ensinando cada técnica conforme a criança ela vai nos permitindo, porque tem que ter um respeito com aquela criança. Aquela criança ela tem que entender que ela não está num tratamento, que ela apenas está ali aprendendo a lidar com ela, com o jeito de ser dela, né? E outra coisa, a criança com TDAH ela é muito vista, né, por todos. Eu vejo principalmente assim, eu estou no shopping, aquela criança que se movimenta mais, todo mundo para olhar. E a mãe começa a ficar preocupada, a família começa a ficar preocupada. E chega assim, já teve mãe que fala, ali, quando eu penso que eu tenho que sair, meu coração começa a ficar apertado. O importante é você se tranquilizar para tranquilizar a sua criança no meio social. Se você estiver tranquila e não demonstrar isso, a criança ela se sente tranquila. Porque várias crianças eu vejo que afeta a autoestima quando ela é vista de forma diferente. E aí ela começa a ficar preocupada. O que eu tenho? Porque todo mundo fica olhando para mim, todo mundo me chama a atenção toda hora. Então, a família conduzindo de forma saudável, a família também vai proteger essa criança de algo voltado à autoestima, né? E a questão da autoestima, gente, é muito sério, porque uma autoestima baixa vem outras coisas também, né? Então, assim, nós temos que preocupar não só com o TDAH, mas o que está vindo junto com ele. Porque o TDAH é apenas mais uma forma daquela criança transmitir o que está sentindo ali, né? Então, assim, eu percebo que o transtorno, ele é cientificamente voltado e comprovado, por isso que faz uso de medicação, mas também nós temos que cuidar do emocional dessa criança para que esse transtorno não se torne um rótulo, né? Tem mais algumas perguntas? Deixa eu ver aqui, porque onde que eu parei aqui para tentar responder lá atrás o que ficou em dúvida, mas vocês podem me perguntando. Vai aí, Cláudia. Eu vou puxar um gatilho aqui importante. Ótimo. Eu vou puxar aqui um gatilho importante, porque aqui nessa pandemia eu percebo muitas queixas das mães do retrocesso da criança em casa, tanto na parte pedagógica quanto na parte comportamental. O que dizer para essas mães, Aline? O que a gente pode estar orientando elas para que amenize esse sofrimento mútuo dos pais com a criança? Ótima pergunta. A pandemia foi algo que nunca vivemos, né? Então é normal a criança ter algumas alterações, sim. Nós, enquanto adultos, também tivemos, né? Mas como eu falei, nós adultos temos recurso da fala. A criança ela tem um recurso do comportamento. Ou seja, ela vai ficar mais agitada, ou ela vai ficar mais birrenta, ou ela vai ficar mais irritada. Então, assim, cada criança vai reagir de uma forma. Mas a questão do TDAH na pandemia
deu um retrocesso, por quê? O TDAH, lá no início eu falei sobre a rotina. A criança, ela sente segura, a rotina auxilia ela a controlar e a se organizar. Então, com a pandemia, muitas casas perderam a rotina, né? Assim, eu acho que foi a maioria, né? Porque ficou uma questão assim, vai voltar ou não vai? A escola vai voltar ou não vai? Isso vai voltar ou não vai? A criança com TDAH, ela tem muita energia em questão da impulsividade. Então, geralmente, ela tinha uma rotina do futebol, da escola, do judô. Ela fazia outras atividades extracurriculares que complementava, que auxiliava. Ela tinha contatos constantes com as crianças. O social é muito importante. Então, ao se perder isso tudo com a pandemia, a criança também começou a criar certos comportamentos que, como fuga daquele sentimento, daquelas emoções que estão ali, que está trazendo desconforto, né? Então, às vezes, nós percebemos que as crianças teve esse retrocesso decorrente a isso, porque não consegue lidar com ansiedade, não consegue lidar com medo, né? Porque tem o medo aí do vírus, não consegue lidar com a questão de estar longe dos avós, dos tios, da família que gosta. Então foi uma somatória aí de vários sentimentos, de emoções, de angústia, de tristeza, de medo, que fez com que essa criança ela tivesse um retrocesso. Agora, uma dica importante para não permanecer nesse retrocesso e a gente avançar com essa criança é voltar a estabelecer uma rotina, uma normalidade, evitar que essa criança fique na frente das telas, ouvindo coisas de adulto, né? Por exemplo, o vírus chegou vacina, não sei quantos morreram. A criança não está preparada para isso. Tinha criança que nem assistia televisão durante o dia, porque a rotina era muito grande. E hoje fica em frente à tela, diminuir o uso da tela. O uso da tela, nós já temos aí vários artigos voltados como que prejudica, né? Quando eu falo uso das telas, é as telas em gerais. Porque eu vejo que a mãe fala assim, Aline, não só a mãe, tá, gente? O pai, a tia, quem convive com a criança. Fala, ele só fica assim, 1 hora na televisão. Aí depois eu deixo ele 1 hora no tablet, depois eu deixo 1 hora no celular. Quando se percebe, essa criança tá o dia inteiro na frente das telas. Porque telas é celular, é notebook, é tablet, é toda a televisão, é todo esse meio tecnológico. E esse meio tecnológico emite muitas informações que essa criança ela não dá conta de processar. Então, inicia crise de ansiedade generalizada, inicia junto com essa criança uma fobia, porque é muita informação, né, muito estímulo para pouco conhecimento, porque ainda é criança. Então, famílias, vamos iniciar uma rotina, vamos estabelecer um tempo reduzido para as telas. E no lugar das telas, eu convido a família a ter mais interações com essa criança. Até uma chance de você conhecer seu filho melhor, de conhecer a criança que está ao seu lado. Leitura diária, né? Então, assim, a parte pedagógica teve aí, né, um retrocesso. Então, vamos avançar com as leituras, ensinando essa criança a voltar a ter o hábito, o amor pelos livros, jogos de memória, jogos pedagógicos, jogos interativos. Hoje tem jogos de matemática, tem jogos de voltado para esse estímulo mesmo, né, pedagógico. E é um momento de interação, é um momento de socialização, é onde essa criança vai ter uma relação com a mãe, com o pai, com o irmão, e ali vai ter uma disputa através do jogo. Ali vai ter o momento da frustração, porque ela vai perder, então você vai aprender e vai entender como que o seu filho lida com a frustração, para que você consiga ajudá-lo melhor. E não apenas dizendo, perder é ruim, mas não adianta chorar não, você já perdeu. Não, vamos ter paciência com essa criança, vamos mostrar o que a gente aprende quando nós não somos o ganhador naquele momento. A gente dá a chance do outro vencer, mas o importante é a gente ter essa comunhão, né? Olhar um no olho do outro, perceber o outro, sentir feliz pela vitória do outro, né? Para nós não criarmos filhos egoístas. Então, tudo isso a gente aprende nesses momentos. Então, vamos juntar essa questão de que tem que ficar em casa, né? Ou fica em casa, apesar que muita coisa já voltou a funcionar e tudo, os pais já voltaram a entrar na rotina do trabalho, mas
o pouco de tempo que vocês têm em casa, procura fazer que seja o melhor, o tempo de qualidade. Quando eu falo tempo de qualidade, é aquele tempo em que você realmente conhece o seu filho. Porque eu vejo algumas mães, né, e pais e falando, ah, Linda, eu tenho muito tempo de qualidade. Olha, eu levo ele no shopping, ele fica lá zanzando e eu no celular. Ah, eu levo ele no parque, aí ele fica pulando, pulando, pulando e eu lá no celular. Isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você estar com seu filho. É você escutar como que foi o dia a dia dele. É você escutar o que, que ele está percebendo de ficar dentro de casa. É mais um momento dele se abrir, dele criar vínculo, confiança, respeito, dele entender que ele pode contar qualquer coisa para vocês, que vocês são as pessoas que ele pode mais confiar, né? Então, nesse momento, é o momento de você realmente estar com ele e começar a entender como você vai ajudá-lo. Ah, mãe, olha, hoje eu não consegui aprender nada, porque a professora falou uma coisa, aí o amiguinho entrou, o outro entrou. Ali você vai auxiliar seu filho a ter organização. Então, o que, que você acha, em vez de você sentar, porque eu estou vendo a questão de o estudo em casa, o menino senta em qualquer lugar, o menino faz aula deitado, o menino faz aula em pé. Não, começa a estabelecer uma rotina de como postura, como essa criança vai sentar para assistir a aula, em que momento uma criança com TDAH não pode ter muitos estímulos. Então, se o quarto é todo colorido, cheio de bichinho, cheio de não sei o quê, gente, automaticamente ele está olhando aqui para o professor, mas ele está pensando ali naquele bichinho que está ali na frente dele, naquele carrinho, naquele jogo, naquele... Então, a gente tem que retirar essa criança, os estímulos dessa criança. Eu sempre indico os pais a voltar essa criança para a parede, principalmente se for uma parede branca, para que essa criança consiga ter mais o fundo livre e focar na professora, né? Quando essa criança, dependendo da idade, eu preciso que essa criança esteja junto com o adulto, para o adulto ajudá-la ali na organização, porque eu vejo que a professora já passa o módulo, abre o livro tal, abre a página tal, aí depois, agora vem a professora da outra matéria, aí vem essa criança sozinha, ela não vai se organizar, porque na escola sai um professor, entra outro professor, ela tem tempo de abrir a mochila, pegar o caderno. Aqui não, ela não tem esse tempo de gerenciar, até porque é um tempo curto a aula online, porque é muito rápido, curto assim, né? É um tempo longo para a criança, mas para os professores conseguir passar todo o conteúdo é um tempo muito curto ali. Então, às vezes o professor vai falar rápido, às vezes o professor vai correr, então tem que ensinar essa criança a pedir uma pausa para o professor, a repetir aquilo que ela não entendeu. Então, essa criança ela precisa entender que aquele momento também é um momento prazeroso para ela. É um momento onde ela está aprendendo algo novo. Então, quando a criança vir até vocês e falar, ai, a aula online é chato, ai, isso é cansativo, convida a sua criança a ter um desafio. Mostra para aquela criança que aquele momento pode ser o único para ela aprender aquilo que a professora vai passar naquele momento. Nossa, filho, você sabia que hoje... Porque geralmente tem o cronograma, as escolas mandam o cronograma das matérias. Vocês, pais, dá uma olhada no que seu filho está aprendendo. E ali convida ele. Nossa, filho, hoje você vai aprender uma coisa bacana sobre isso, sobre o país, do dia da árvore. Eu tenho um filho de 5 anos, né? E aí eu sempre convido ele antes da aula a gente procurar entender como que vai ser a aula. Então eu vi lá no cronograma que ia ser o dia da árvore. Eu desci com ele até a garagem. Nós pegamos algumas folhinhas verdes para mostrar na aula para mostrar para a turma na aula da aula que o que é uma árvore. Nós tocamos na árvore, nós sentimos a árvore. Ele foi para a aula cheio de expectativa, porque ele vivenciou aquilo antes e queria dividir com os amigos. Então, o compartilhar com o social. Convida seu filho, seja matemática. Eu oriento os pais dos adolescentes, que os adolescentes agora estão numa fase, né, mais complicada com a aula online, tudo é preguiça por causa dos jogos. Então, eu orientei a família sempre convidar o adolescente a envolver no jogo, sempre assim, num melhor momento, à noite ou à tarde. E aí, no outro dia, ele dividir isso com os amigos do que aprendeu relacionado àquela matéria. Então, por exemplo, vai ser equações. Equações é uma matéria para os adolescentes um pouco complexa, os adolescentes com TDAH, porque sobe número, desce número. Se fazer de forma do jogo, quando chegar na aula, ele vai começar a entender.
Então, né, a questão dos fatos, a decoração, para decorar aquilo ali, tudo isso os pais precisam auxiliar. Porque fazer sozinho, para a criança e para o adolescente, ainda assim está sendo um desafio. Porque o online é a questão muito sozinha, uma tela. E o adolescente ele não está preparado para esse vazio todo, de ficar em frente a uma tela. Ah, Aline, mas ele fica em frente a uma tela no celular e vejo até gargalhada. Mas é diferente, porque ali tem interação. Ali, mesmo que seja um vídeo, é um vídeo engraçado. O aprendizado tem que ser prazeroso. A gente tem que ensinar para os nossos filhos. Então é através do jogo, através da leitura. Família, faça com que esses momentos sejam os momentos de qualidade para que tanto a criança e o adolescente crie memórias afetivas. Memórias afetivas vai fazer com que ele queira dividir isso com outras crianças. E assim a gente vai fazendo a corrente do bem, das famílias se conhecer, das famílias ter interação. E assim a criança vai se sentir segura para o aprendizado, vai se sentir segura para a rotina, vai se sentir segura para lidar com as questões do dia a dia, né? Eu vejo que o TDAH, ele precisa mais de orientações e apoio da família do que propriamente de um tratamento específico, um tratamento ali tão, eu falo que assim, como se fosse um rótulo mesmo, né? Vamos lá, porque você tem TDAH, a gente tem que fazer assim, assim. Não. Nós temos que fazer de acordo com a criança, o jeito de ser e se permitir a conhecer seu filho, né? Com certeza. Outra dica que eu acho importante também na questão da pandemia, desse retrocesso, não só o hábito da leitura, mas dos jogos, é o hábito do bate-papo. Vocês criarem perguntas e fazer com que essa criança, esse adolescente responda essas perguntas de forma mais aberta, né? Então, assim, tem mães que falam, Aline, eu queria muito perguntar, mas eu tenho medo da resposta. Vamos aprender a ouvir como os nossos filhos estão entendendo o mundo, enxergando o mundo, vendo essas transformações, né? Então, nós temos que estar com a escuta também ativa. Porque e dá um exemplo, né? Porque eu vejo também assim, só questiona. Os adolescentes falam, minha mãe só me cobra, mas ela não dá o exemplo. O pai só cobra, mas não dá o exemplo. Se não ter o exemplo, eles não vão aprender. E ninguém compra um produto que não conhece. Então, eles só vão realmente acreditar que os estudos, que a rotina, que eles são capazes, quando nós transmitirmos isso para eles, de forma saudável. Com certeza. Nossa, Aline, a gente agradece muito toda a sua contribuição, seu conhecimento. Com certeza ajudou muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, que vai receber esse vídeo aqui, a gravação, né, que eu vou estar transmitindo no meu canal também. Lembrando que, para você que está aqui nos assistindo, temos também outros vídeos sobre agressividade infantil, sobre TDAH, sobre TOD, live sobre TOD. Então, é toda uma sequência de vídeo. A gente vai gravar ainda a live sobre a questão do TDAH na parte pedagógica, como psicopedagoga, a nossa próxima live. E também vamos falar nos próximos vídeos, né, futuramente, sobre o autismo, que também é algo muito importante, que às vezes pode vir acompanhado do TDAH, né, mas pode vir também acompanhado. Então, para você que está aqui nos assistindo, não deixem de compartilhar esse vídeo e estar transmitindo todo esse conhecimento que a Aline trouxe para a gente. Lembrando que vou estar deixando aqui no link do vídeo, da descrição do vídeo, a rede social dela, o contato, para que você também possa interagir com ela de uma forma mais direta. Tá bem? Aline, eu agradeço muito a sua participação, espero contar com você em outros momentos. Eu que agradeço, né? Nós tivemos um imprevisto aí, mas graças a Deus deu tudo certo. É um assunto que eu acho que é muito importante a gente passar esse conhecimento, porque eu vejo quanto que as famílias estão perdidas, preocupadas, né? E se vocês se encontram assim, eu estou aberta, né? Minhas redes sociais estão aí, podem me enviar perguntas pelo direct, né? Eu acho que o importante é vocês buscarem conhecimento para ajudar a conduzir com seu filho da melhor forma, tá? Eu fico muito feliz de participar e estou à disposição, tá?
Obrigada, Aline. Obrigada a você que ficou aqui com a gente, acompanhando esta live. E te espero na próxima também, com certeza. Um grande beijo. Fique com Deus.